continuidade à série Trocando os Óculos, o título da minha quarta mensagem é: a fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. Nós recebemos óculos que deletam quase que exclusivamente as obras da economia da salvação. Por economia, entenda funcionamento. De maneira que, por causa de um princípio protestante que diz que a salvação é só pela graça, mediante a fé, e não é pelas obras, e isso é verdade, nós fomos ao outro extremo de excluir completamente da economia da salvação as obras. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 a 10, traz uma mensagem muito interessante. Pela graça sois salvos por meio da fé e para as obras. Dá uma lida nisso com calma. Que você vai ver que a economia da salvação envolve 3 fatores: graça, fé e obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé e para as obras. De maneira que a fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. Qualquer outra religião você pode autenticar a fé por alguma outra ferramenta, não a fé cristã. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Isso no capítulo 2, versículo 17. Morta, ele diz: mostre-me a sua fé sem as suas obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Jesus e a Bíblia como um todo vai também reforçar a mesma mensagem. Jesus vai dizer em Mateus 25 que quando ele disser: vinde benditos de meu Pai e entrem no gozo do reino que está preparado para vocês, ele vai dizer: porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, estrangeiro e me hospedastes, eu estava enfermo e estava preso e você me visitou, e por aí vai, pontuando que sem obras concretas essa fé não pode ser autenticada. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus é taxativo quando diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos e fizemos uma série de outros sinais. E ele vai dizer: afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês praticam obras injustas, iníquas. Ora, quando a igreja entender que o grande autenticador da fé cristã são atitudes práticas que em nome dessa fé eu pratico, eu não tenho dúvida que vai haver um avivamento. Jesus deixa isso muito claro quando ele, respondendo a uma palavra de um doutor da lei que a verdadeira maneira de acessar as coisas do reino era amando a Deus acima de todas as coisas e na inteireza da vida, e ao próximo como a si mesmo. E aí ele propõe a parábola do bom samaritano. Muito interessante isso. Ele vai mostrar que a única maneira de expressarmos que de fato Deus é amado por nós é expressando isso na vida concreta, no palco, na vida real. De maneira que, mesmo que saibamos que as obras não salvam, e é verdade, as obras não salvam e ninguém pode se gloriar de ter conquistado ou comprado sua salvação por meios próprios ou por esforço pessoal, elas autenticam a nossa fé. Então, entenda isso. E a minha grande oração é que chegue um dia em que a igreja entende que ser crente, ser cristão, operar a sua fé, vai muito além da troca de enxoval, da troca de palavras ou da troca de ambientes em que eu frequento. Se eu frequentava o clube, frequento a igreja. Se eu dizia um palavrão, eu digo um glória a Deus. Vai muito além disso, mas vai culminar em obras reais, concretas. Sem elas, a fé cristã está morta. Sem elas, ninguém pode ser justificado. Até o patriarca da fé, que é Abraão, só foi justificado quando ele levou a sua fé a cabo final. Até levantar o cutelo para Deus dizer: pare, eu agora entendo que você acredita. Até Deus espera que nossa fé seja autenticada pelas obras. O mundo aguarda uma igreja que autentique a sua fé pelas obras. E a igreja precisa entender que fomos salvos pela graça, pelo canal da fé,
mas para as obras. Até o próximo resumo da série Trocando os Óculos. Que Deus te abençoe.